O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. O teu amor está ganhando forma, pouco a pouco. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Teu amor, o teu amor está ganhando forma, pouco a pouco. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. E eu vou me esvaziar pra você. E mais ninguém. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Te adoramos.
esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar, e eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar, eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória
temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
nas madrugadas, a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudades. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar, que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar, que eu não preciso sair, é só você ficar. Oh, se vem nesse céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se vem nesse céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer, rasga os céus e desce. E faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, e faz a terra tremer, e rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Oh, se vem nesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se vem neste os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar, que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. A tremer.
terra tremer com seus pés, faz a terra tremer, rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Vem nesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se vem nesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Vem, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero pregar sobre um tema muito importante que deve ser ensinado em todas as igrejas. Eu espero que esta mensagem depois você possa compartilhar com outras pessoas, com seus amigos,
com os irmãos que não vieram no culto da tarde e com aqueles que vieram também. Porque a Bíblia diz da importância sobre os pecados da língua. E é sobre esse tema que eu quero falar com vocês agora. Então, está escrito assim no versículo 1: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo o quê? Se arruína. Vamos pular para o versículo 10. Da soberba só resulta o quê? A contenda, mas com os que se aconselham se acha o quê? Sabedoria. Vamos para o versículo 14. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços do quê? Da morte. Versículo 20. Quem anda com os lábios, quem anda com os sábios, será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará o quê? Mau. Então, é como aquele ditado: diga-me com quem tu anda e eu direi quem tu és. Muito bem. Vamos para o versículo 23. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara odeia a seu filho, mas o que ama cedo disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Senhor, eu tenho lido a sua palavra. Fala conosco esta noite, porque nós precisamos e carecemos ouvir a tua voz. Traz para nós a revelação profunda daquilo que nós precisamos evitar, daquilo que nós precisamos de cura. Para a glória de Deus eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. A Bíblia tem muitos a nos ensinar sobre como não usar a nossa língua e também sobre como usá-la. É impressionante o número de pecados que cometemos por meio da nossa fala. E a lista de versículos a seguir não contém todos os textos que abordam essa temática, mas eu vou citar para vocês vários desses versículos. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar pelo Data Show, mas é importante que você acompanhe, além desses versículos que eu li em Provérbios capítulo 13, acompanhe outros versículos na Bíblia. Por que é importante ensinar sobre isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A Bíblia diz que quem fala não alimenta só quem ouve, alimenta você também que está falando. E a Bíblia fala de que há 6 pecados que o Senhor Deus odeia, mas que o 7º Ele não suporta. O 7º
ele não aceita. Eu dirijo igreja há muitos anos, amados. E com as experiências que eu fui adquirindo, eu aprendi que é fácil você tratar um adúltero, é fácil você tratar pecados na área sexual, é muito fácil você tratar pecados na área, inclusive da moralidade, mas os pecados da língua, não. Então eu sempre trabalhei com a igreja, evitando que na minha igreja, na igreja que o Senhor me coloca pastor, que não haja fofoca. Detesto fofoca. Disses, não me disses. Irmãos cuidando da vida um do outro. Pessoas falando pelo cotovelo, porque eu sei que é isso que destrói a massa. É isso que destrói a igreja. Então eu resolvi parar para ensinar isso para vocês. E eu quero que esta mensagem chegue ao ouvido de todos os membros desta igreja. Porque eu não tenho tolerância com fofoqueiros. Não tenho. E eu estou sempre disciplinando e sempre corrigindo quem tem a língua solta. Porque depois que você fala, você não tem como recolher o que você falou. Depois que você colocou no Facebook, você pode até tentar apagar, mas alguém viu. Depois que você escreveu no WhatsApp, depois que você compartilhou um vídeo, porque aqui agora os pecados da língua não é só quem fala, é o que você comunica, é o que você repassa, é o que você diz aos outros. E não importa de que forma você vai fazer isso, se é escrevendo, se é fazendo as suas anotações, se é falando. E a gente precisa tomar um cuidado enorme com isso. Por que é que eu quero que você preste atenção nisso? Porque olha o que Tiago disse. Abre aí, Tiago capítulo 1. Tiago era pastor de uma igreja. E ele no capítulo 1, ele vai ensinar acerca da verdadeira religião. Quando eu digo eu sou religioso, eu sou crente, o que é que caracteriza um verdadeiro crente? Ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de quê? Deixando de quê? Refrear a língua, antes engana o próprio coração. É sua religião o quê? É vã, não serve para nada. A religião pura e sem pecado, sem mácula, sem defeito para com Deus e Pai é esta: que você preste assistência a órfãos e viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. E como é que eu não me contamino com o mundo, irmãos? Se Paulo ensina que são as más conversações que corrompem os bons costumes, se eu andar com quem tem palavras torpes, fofoca e fala palavrão o dia inteiro, eu vou aprender com essa pessoa. Eu vou me compactuar com ela, e daqui a pouco eu vou estar fazendo igual. O que a princípio para mim soa mal, daqui a pouco soa como normal. Então eu quero que você vá agora, já que você já sabe qual é a verdadeira religião para Deus. Deus, ele olha para você e fala: ali está um crente de verdade. Quando ele fala assim, aquele ali refreia a língua. Agora olha o que está em Provérbios capítulo 6. Em Provérbios, no capítulo 6, vai mostrar quais são as coisas que Deus detesta numa pessoa, e a última que ele abomina, que ele diz intolerável. Versículo 12:
O homem de Belial, o filho do diabo, o homem mau, o homem vil, é o que anda com a perversidade aonde? Na boca. E ele diz: acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente essa pessoa é quebrantada sem que haja cura. Irmãos, quem não controla a língua se arruína, se envenena. Olha o versículo 16: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma detesta, abomina. Vamos contar. Número 1, olhos altivos, seria o que olha os outros por cima, soberba. Língua mentirosa, aquelas pessoas que mentem só para poder sair de uma situação de aperto e dificuldade. Mente todas as vezes que se vê numa imprensa, não consegue falar a verdade, com medo do castigo, com medo da repreensão. São os mentirosos. Mãos que derramam sangue inocente, mesmo que seja através de uma bala perdida, derramam sangue inocente. 18. Esse sangue inocente aqui combina mais com sangue de indefesos, de criança. Aqui inclui o aborto, tá? Tira a vida de quem não pode se defender. Versículo 18: coração que trama projetos iníquos, projetos de iniquidades, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras, só para ganhar vantagem. E a 7ª que Deus abomina, irmãos: o que semeia contenda entre irmãos. Existem pessoas que, mesmo sem elas saberem, elas através da sua língua estão a serviço do diabo, estão a serviço de Satanás, e elas conseguem disseminar divisão, discórdia, dissensões, contenda entre os irmãos. E isso aqui o texto diz: a Deus a sua alma abomina. Agora eu quero que você acompanhe comigo alguns versículos que vão nos ensinar mais sobre a língua. Então, aí em Provérbio mesmo, onde você está, tem um texto importante que eu vou compartilhar com você, aonde a importância de mostrar para você, só um pouquinho, Êxodo 20, esse pecado aqui, irmãos, todo crente comete, inclusive eu, mas a gente precisa evitá-lo. Êxodo 20, versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você sabia que o nome de Deus não é para estar na nossa boca o tempo todo? Quando a gente se dirige a Deus Pai, irmão, a gente tem que se dirigir a Deus em oração, e não em qualquer momento, em qualquer frase, em qualquer situação. Então a gente costuma, meu Deus. Vamos evitar isso a partir de hoje, amém? Eu quero ouvir um amém mais forte, amém? A partir de hoje, evita falar o nome de Deus por qualquer motivo, mesmo que seja para você jurar por Ele. Você não pode fazer isso. Eu juro por Deus, está errado. Deus está no céu e tu na terra. A Bíblia diz que nós não podemos jurar pelo nome de Deus, e a gente jura pelo nome de Deus, e isso está errado. A palavra de Deus condena isso. Êxodo 20, versículo 16:
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Jó, capítulo 27, versículo 4. Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Jó, um patriarca, assumindo um compromisso de só falar as coisas retas. Salmo 10, versículo 3, ele diz, o versículo 3, e vou ler também o versículo 7, vou pular os outros. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento que tem amor ao dinheiro, maldiz o Senhor e blasfema contra ele. E o 7 diz assim: a boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua há insultos e iniquidade. A língua, irmãos, é o único órgão no teu corpo que não vai se converter até o dia de você morrer. Eu acho que eu não preciso repetir, vocês entenderam? A língua é o único órgão, os seus olhos se convertem, teus ouvidos se convertem, mas a língua não. Porque a Bíblia diz que ela é inflamada pelo inferno. A palavra inflamação ali é como se ela fosse carregada de bactérias destrutivas. É como se ela fosse a boca de um dragão de Komodo. Você já viu como é que faz um dragão de Komodo? Ele é pequenininho, mas derruba um boi, um búfalo. O boi está lá deitado, ou então perto dele, e ele anda devagarzinho entre o boi. Se o boi pisar nele, mata ele. Mas o boi não dá nem ouvido para ele, porque ele é um bichinho pequeno, o boi nem foge, mas o boi fica quietinho. Aí ele vai lá, começa a andar. Uma hora que o boi está distraído, pastando, ele vai lá na pata do boi e faz isso. Uma mordida só. É tanta bactéria, amados, na língua daquele dragão, que o boi continua normal, pastando, mas quando ele propõe a sair do lugar, ele já não sai mais o mesmo. Ele começa a mancar, já não consegue andar com um bando. Daqui a pouco ele vai caindo, porque rapidamente aquilo entra na corrente sanguínea e começa a destruir e a derrubar um animal de toneladas. Assim é a nossa língua, amados. Ela é inflamada pelo inferno. Por isso que há um ditado que diz assim, vários ditados, vou citar alguns para vocês. Alguns ditados diz assim: seja dono da sua boca, para não ser escravo das suas palavras. Outro diz: a língua é o chicote do corpo. Tem gente que apanha até hoje. A sua língua é o seu chicote. Olha o que está no Salmo 119, verso 172. Salmo 119, verso 172. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então eu devo educar a minha língua a falar e celebrar a lei, a palavra de Deus. Enche ela da palavra de Deus. Provérbios 8:13. Agora vamos para o livro de Provérbios, e aqui eu vou ler vários no livro de Provérbios. 8:13, está escrito assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quando uma pessoa está falando, você tem que esperar ela terminar de falar antes de responder. Mas você já viu que todos nós temos esse costume? Antes da pessoa terminar um raciocínio, a gente já está fazendo uma atitude de que não aceito, de que não recebo. Não é isso, porque a gente nem sabe o que a pessoa vai terminar de falar. E aqui há um conselho: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. É vergonhoso, é desrespeitoso, é coisa de mal educado. Ouça primeiro. Provérbios 10, versículo 19.
Provérbio 10, 19, está escrito assim: no muito falar, ou seja, quem fala muito, não falta o quê? Transgressão, não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é o quê? Sábio. É sábio. Provérbio 12, 18, está pertinho aí. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, ou seja, fere, mas a língua dos sábios não fere. Ela é o quê? Saúde, medicina. Então, como que são as palavras que eu devo falar? Provérbios 12, versículo 25, nos diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Para mostrar que como a palavra pode trazer saúde. Agora Provérbio 12, 22, está escrito assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus tem prazer, irmãos, quando você é justo, quando eu sou justo. Aleluia. Agora 15, versículo 1 de Provérbios, está escrito assim: a resposta branda, ou a palavra calma, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em outras palavras, ele está dizendo assim: não ponha mais lenha na fogueira. Quando você estiver diante de uma pessoa que ela já estiver nervosa, já estiver com contenda, não ponha mais lenha na fogueira, tira a lenha da fogueira, tenta apagar o fogo. Então você vai com uma palavra branda, e aí a Bíblia diz que a palavra branda vai desviar o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira, ela puxa a ira. Provérbio 15, 23, está escrito assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Puxa vida, quantas vezes, irmão, nós estamos mal e a gente vem para a casa de Deus e a gente ouve aquela palavra que cai na nossa vida como uma luva. E às vezes você está conversando com um irmão que tem uma palavra de Deus, o que vai sair da boca dele é só palavra de Deus, um versículo bíblico que ele vai citar, um testemunho que ele vai dar, e você ouve aquele testemunho, e você olha para ele, e ele dá aquela palavra, e você fala: puxa, é isso, obrigado, irmão, por essa palavra. Você é essa irmã? Você é esse irmão que tem essa palavra edificante, essa palavra consoladora? Você tem tido essa palavra para o seu discípulo, para as suas ovelhas, para os seus liderados? Vamos para o 17 de Provérbio. Eu estou correndo porque isso aqui, irmão, é só a introdução do que eu quero falar. Provérbio 17, 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. Que versículo? Presta atenção no que esse versículo está dizendo. Quem aqui ouviu falar daquele acidente de Mariana? Todo mundo ouviu falar, né? Quando a barreira se rompeu, ninguém segurou, saiu levando tudo que podia pela frente. Depois aconteceu de novo em Brumadinho. Irmão, você já ouviu falar de represa quando ela rompe de água e ela sai levando tudo que vê pela frente? Aqui a palavra está dizendo o seguinte: como o abrir da represa, assim é o começo da contenda. Evita a contenda, irmãos, evita a confusão, porque depois que você começa, você não sabe aonde aquilo vai parar. Então ele diz o seguinte: é como um abrir de uma represa que depois você não consegue segurar o que vem trazendo junto com ela. E ele está dizendo assim: desiste da contenda, pois antes que haja rixas. Ou seja, um abismo vai chamar outro abismo. Provérbio 18, 21 diz assim: a morte e a vida
estão no poder da língua. Na sua língua, irmãos, tem morte e tem vida. Quem é que decide? Você. E eu queria que você observasse mais coisa aqui nesse provérbio 18. Abre aí. Você está com a Bíblia aberta? Quem está me acompanhando diz amém. Hoje é para se alimentar da palavra, irmãos. Bastante versículo, para você ver que quando a Bíblia repete muito um assunto, aquilo ali tem um peso. O versículo 19 começa dizendo assim: um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são como o ferrolho de um castelo. Deus me livre, o contendeiro. A Bíblia fala assim: do fruto da boca o coração se farta. Ou seja, o que eu falo alimenta a mim primeiro. Digo, o que eu falo alimenta a minha alma primeiro. E a Bíblia diz assim: do que produzem os lábios se satisfaz. Então, eu alimento quem ouve, quem está me ouvindo, e alimento a mim também. Então, por isso as palavras que saem da minha boca, elas precisam ser palavras boas. 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então eu preciso utilizar bem a língua, para que eu possa comer do fruto dela. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Vamos agora para Provérbio 19. Não, 19 não, desculpe, 20, versículo 3. Primeiro, está escrito assim: honroso é para o homem o desviar-se de quê? De contendas, mas todo insensato se mete em rixas, em pelejas. 24, 26. Olha que lindo esse versículo: como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Provérbio 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbio 25, 15. A longanimidade persuade o príncipe, a língua branda esmaga os ossos. Provérbio 15, 26. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Provérbio 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Eu não sei se você já foi vítima de calúnias. Eu não sei se você já foi vítima de mentiras. Eu já fui várias vezes. Fake news, de invenções, daqueles que dizem coisas que você não disse, de que fala a seu respeito só com o intuito de te destruir. E é impossível se desviar desse tipo de gente, porque nós somos pessoas que convivemos com outras pessoas, inclusive dentro da igreja. Eu me lembro que na escola, quando nós estávamos estudando, aí tinha uma professora muito legal. Essa professora, quando via um aluno chamando o outro de burro, ela tinha uma frase que marcou a minha vida, que eu tenho na minha mente até hoje. Ela dizia assim: olha a troca de elogios. Ué, mas o cara não estava elogiando. Hoje eu entendo o que ela estava dizendo. Ela dizia: olha a troca de elogios. Então, se você chama alguém de burro, burro tu é. Você está só trocando elogios. Quando você xinga o outro, você pensa assim: estou na vantagem. Burrice sua, não está em vantagem, você está em desvantagem.
Então, quando nós lemos aqui, Provérbios 29:20, diz assim: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o louco do que para ele. Provérbio 31:26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Aleluia. Agora eu quero que você veja o que Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 12, versículo 34. O que Jesus fala sobre isso? Porque depois que a gente lê esse versículo todo, irmão, a gente fala assim: eu vou botar uns paradrapos na minha boca, eu não vou falar mais a partir de hoje. Não é verdade? Se você não está sentindo assim, irmão, então você não entendeu nada que você leu. Porque a vontade que dá é falar assim: meu Deus, agora eu vou virar mudo, não vou falar mais nada. Porque olha a ruína que isso traz. Mas Jesus vai nos ensinar o que nós temos que fazer. No versículo, você não tem que ficar calado, você tem que falar as coisas certas. Diga: eu não tenho que me calar, eu devo dizer as palavras certas. E agora você vai ver que Jesus vai dizer, não são qualquer palavras. Que Mateus 12, 34 a 37, Jesus fala assim: raças de víboras. Raças de víbora é o mesmo que chamar de filhos do diabo. Jesus estava zangado. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Jesus está falando para os escribas e fariseus, está dizendo: como é que vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E ele está dizendo assim: vocês conseguem ainda com o coração cheio de maldade ainda falar coisas boas. E o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas o que, gente? Mas, e aonde é o seu tesouro? Aonde é o baú? É o seu coração. E ele diz assim, digo-vos que toda palavra frívola. O que é palavra frívola? É uma palavra ociosa, é uma palavra assim aleatória, uma palavra sem, mesmo aquelas palavras que você fala assim: não tem nada a ver isso. Digo-vos que até as palavras frívolas que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Das palavras que eu falo, eu vou prestar conta, porque pelas tuas palavras serás o quê? Justificado. E pelas tuas palavras tu serás o quê? Condenado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele diz: não vos enganeis, as más conversações, ou seja, as conversas ruins, corrompem os bons costumes. Você pode ser um jovem muito bem educado, uma moça bem educada pela sua família, mas quando você vai para a escola, quando você começa a andar com os amigos do time de futebol, os colegas de trabalho, quando você pode aprender coisas boas aqui na igreja, mas começa a andar com uma pessoa não crente, cuidado, amigo, cuidado, porque eles lá não têm os mesmos princípios, não têm os mesmos ensinamentos que você, e Satanás vai usá-los para te contaminar. Então aquilo que você está ouvindo, você pode até rir, achar graça e achar bonito das piadas, das coisas que eles estão falando, mas aquilo está te alimentando, aquilo está te corrompendo. Que a palavra corromper, corrompe os bons costumes. Corrupção é apodrecer por dentro. Corrupção é começar a apodrecer de dentro para fora. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora cheguei no ponto onde eu queria, em Efésios 4. Em Efésios capítulo 4, versículo 29 a 31, o apóstolo Paulo, ele ensina assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus,
no qual foste selado para o dia da redenção. Irmãos, o Espírito Santo vive dentro de nós. E quando ele vê eu falando mal do meu próximo, falando mal do meu irmão, quando ele me vê criticando, só para destruir, ou passando para frente uma mentira, ou algo só para poder disseminar uma fofoca, um disse não me disse. Porque tem gente que é viciado no Facebook, é viciado nas redes sociais, porque o seu negócio é informação fresquinha. E principalmente aquilo que trata da vida dos outros. Hoje mudou. Antigamente as pessoas chegavam para você, sabe da nova? Porque a nova não é mais tão nova. Antigamente as pessoas olhavam para você, sabe da última? Essas frases é sempre a conversa de um fofoqueiro. Quando a pessoa fala assim, está sabendo aí? Você não sabe de nada, eu sei. Não sabe de nada, inocente. Essas conversaiadas, amados, aqui não. Nessa igreja, não. Aqui isso não vai crescer. Nem que eu tenha que te expulsar. Não deixo crescer. Nunca. Você não vai, você pode falar mal da minha igreja em qualquer coisa, mas você não vai dizer que a minha igreja é de fofoqueiros, porque não vai. Aqui eu ensino pelo menos 1, 2, 3 vezes no ano, se eu pudesse todo culto, e fora o que eu falo no dia a dia, a você ter domínio da sua língua, a você controlar. Pergunta aqui qual irmão um dia mandou para mim uma mensagem dizendo: o senhor está sabendo do irmão fulano? Não tem isso, porque os que começaram já dou no meio da costela, para doer mesmo. Não fala, não tem pastor, não tem membro, seja no Ceará, Macapá, que ligue para falar mal de um pastor para mim. Não tem, dou no meio. E eu falo assim: olha, você está falando dele, então você vai ter que falar para ele. Você vai ter que falar para ele. Não pode, amados. A mesma coisa, se você repreender seu marido, se você repreender sua esposa, se você repreender os seus filhos, sabe o que nós vamos ter, irmãos? Gente com corpo saudável. Muitas vezes as doenças das pessoas estão no que elas estão sentindo, no que elas estão se alimentando, no que elas estão comendo. Então eu quero continuar aqui, mostrando para você ainda em Efésios. Talvez você nunca ouviu falar da palavra chocarrice. Quem aqui já ouviu falar a palavra chocarrice? Levante a mão. Quem já ouviu falar a palavra parvoíce? Parvoíce está na Bíblia. Então, antes de chegar lá, o texto diz: e não entristeçais o Espírito Santo, Efésios 4:30, que o qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim como toda malícia. Irmãos, até a gritaria, Deus condena, Deus proíbe. A palavra de Deus rejeita. Os que querem falar mais alto que os outros, que gostam de gritar, das farras, Deus é contra. Deus condena. Em Colossenses capítulo 3, abre aí por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 7 a 9. Está escrito assim: agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. O que a gente tem que largar para trás? Se despir, ele diz, da ira, da indignação, que é a teimosia, da maldade, da maledicência, que a maledicência é falar mal dos outros, linguagem obscena no vosso falar, são os palavrões, ou carregada de sensualidade. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Quer ver como um crente pode mentir para o outro, irmão? Vou te mostrar como é que é comum um crente mentir. Telefone toca, o filho atende.
Quem é? Quem é? Diz que eu não estou em casa não. Mentira, está mentindo uns aos outros. Ou avisa que hoje eu não posso ir para a igreja porque eu estou meio doente. E está na cara deslavada que é mentira. Por que você não tem coragem de dizer que eu estou mal espiritualmente, eu não estou forte espiritualmente? Hoje eu não estou a fim de ir. É muito simples, você não precisa arrumar motivos para dizer que não vai. Não, eu não fui essa semana porque fulano de tal diagnosticou com Covid, então vai pegar. Você pode andar o dia inteiro, fazer churrasco, comida, bebida. As horas que você vem para o culto, você pode pegar coronavírus. Nós precisamos, amados, parar de mentir. O crente não pode mentir. Mentiroso é filho do diabo. As pessoas mentem, elas querem dar motivo para os outros, ou para justificar os seus erros. Você precisa se assumir. Estou falando para você também que está em casa me ouvindo. Os crentes têm que se assumir, amados. Você precisa ser homem, mulher o suficiente para dizer assim: não estou a fim de ir na igreja, não estou a fim de ir no culto. Agora dizer, estou cansado, não sei, é longe, é distante. Tem gente que está mal espiritualmente, está arrebentado espiritualmente, mas precisa arrumar um culpado ou uma desculpa esfarrapadas para não fazer aquilo que você não quer fazer. Você é livre. Você é livre para ir e vir. Você é livre para querer e não querer. O que você não pode é mentir uns aos outros. A Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Se a pessoa te pedir um favor, você pode olhar para a pessoa e falar para ela assim: olha, irmão, sinto muito, não estou a fim de te emprestar dinheiro não. Não vou te emprestar. Você não precisa mentir. Não, irmão, olha, hoje eu não vou poder te ajudar não. Não quero te ajudar. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que eu não posso mentir para você. Eu sei que você vai pegar esse dinheiro e você não vai me devolver. Então não vou te emprestar. O irmão não vai gostar? Não. Ele vai ficar com raiva de você? Vai. Irmão, a Bíblia diz que eu não posso emprestar o meu nome para ser seu fiador. Então eu sinto muito, meu irmão. Não vou emprestar. Não sou obrigado a te emprestar. E não vou te emprestar. Irmão, você pode me emprestar o seu cartão de crédito para eu comprar isso? Ah, irmão, o limite estourou. Você está mentindo. Diz que você não quer emprestar, mas não minta. Quem está me entendendo aqui, amados? Estou claro, mais claro que isso, só se eu descer do altar e rasgar minhas vestes. Porque eu quero que você entenda. Doutrinar a igreja é todo dia, é todo culto. E às vezes a gente peca em coisas pequenas. Então o texto diz: não mintais uns aos outros. Ainda em Colossenses, nós estamos no capítulo 3, não é isso? Agora o versículo 9, 7. Agora, porém, despojai-vos igualmente de toda ira, indignação. 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quando ele fala assim, como é que eu devo responder a cada um? Há uma resposta que eu dou para pessoas mais novas que eu, resposta que eu dou para alguém da mesma idade que eu, e resposta que eu dou às pessoas com mais idade que eu. Está no livro de 1 Timóteo capítulo 5, 1. Lá está dizendo tudo sobre isso. Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Para ouvir eu tenho que estar sempre pronto. Mas para falar eu tenho que ser demorado, tardio
para falar. Não tenha pressa em responder ninguém. Pense, reflita, seja tardio para se irar. Segura as pontas. Tiago 1,26: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes engana o seu próprio coração, e a sua religião é vã. Agora olhe o que ele explica, irmãos, sobre a língua. Tiago 3, eu vou fazer questão que você abra, por favor, inclusive os adolescentes. Tiago, capítulo 3. Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, dedica um capítulo inteiro para falar sobre a língua. E ele diz assim: porque todos tropeçamos, versículo 2, tá? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mentira ou verdade? Hein? Tropeçamos ou não? Se alguém não tropeça no falar, esse varão é o quê? Perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Ele está falando assim: se você conseguir dominar a sua boca, você domina o corpo inteiro. Aí me lembro do pastor Jorge Linhares, que uma vez um obreiro da igreja dele o procurou e disse assim: pastor, ora por mim, que eu quero confessar para o senhor um pecado. Ele disse: qual é o seu pecado, irmão? Ele disse assim: eu tenho um probleminha. Ele falou: probleminha não, é pecado, pecado é pecado. Quando você ficar chamando o seu pecado de problema, você acha que todo mundo tem problema. Chama o pecado pelo nome, pecado tem nome. Qual o nome dele? Ele disse: meu pecado chamado adultério. Eu não consigo não trair a minha esposa. E aí ele começou a dar um monte de argumentos, um monte de coisas. Aí o pastor falou para ele assim: dobra o joelho aí. Aí quando ele dobrou o joelho, o pastor falou: Senhor, ajuda esse homem a controlar a língua dele, que ele controle a língua dele, que ele pare de falar muito. Aí sabe o que aconteceu? O irmão bateu na barriga do pastor: pastor, não é esse o meu problema, não é a língua. Não, irmão, estou orando pela sua língua, porque a Bíblia diz: se você domina a língua, você domina o corpo inteiro. Uma pessoa que não domina a língua não tem domínio para mais nada. Se você não controla esse pedacinho de língua no teu corpo, você não tem domínio de mais nada. Você será um adúltero, você será um promíscuo, uma prostituta, você será uma crente vadia, uma irresponsável, você não tem mais controle nenhum. Mas se você conseguir controlar a sua língua, você prova que é uma cristã de verdade, um cristão de verdade. Segue o texto. Ele diz mais uma coisa importante aqui, ó. Ora, versículo 4. Ao observar igualmente os navios, ou as naus, que sendo tão grandes, olha o tamanho de um navio, um transatlântico, por exemplo, e batidos de rijos ventos, vento forte, presta atenção, o vento forte bate no navio, mas mesmo assim, eles sendo grandes, impelidos pelo vento, um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O que dirige um navio, irmão? Uma coisa engraçada, uma pecinha que tem ali embaixo chamado leme, que faz assim, assim. A água corta para cá, o navio vai para cá e corta para cá. E ele diz o seguinte: o leme é pequeno, controla tudo isso, e é capaz de suportar inclusive a força do vento. Assim também a língua, olha o que ele diz no 5. A língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Para meter um fogo numa selva, irmãos, como a selva amazônica, basta um palito de fósforo. Ora, a língua é um fogo. A língua é um fogo.
é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Olha isso aqui. Ele está dizendo que a sua língua pode acabar com a tua carreira. Está dizendo que a tua língua pode acabar com a tua vida profissional. A tua língua pode acabar com o teu futuro. Porque quantas pessoas morreram porque falam demais, porque falam que não deve, e aí perdem a vida de bobeira, porque acham que tem que falar tudo. Como eu amo o Evangelho ensina tudo, a gente só faz errado se a gente quiser. E ele diz assim, que ele põe em chama, irmãos, a carreira humana, ele acaba com a vida das pessoas. Quantos casamentos foram destruídos por causa da língua dos outros? Ela mesma está posta entre chama infamada pelo inferno. Versículo 7, pois toda espécie de feras, aí está o leão, né? Onça, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. O homem domina um elefante, irmãos, mas a gente não consegue dominar a língua. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. Ele está certo, a gente não consegue dominar. O que a gente consegue no máximo é frear às vezes, mas a gente não consegue dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Hoje é domingo, aleluia, glória a Deus. Falamos em língua. Na segunda-feira, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede o que, gente? Pode proceder bênção e maldição. E ele diz, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Agora, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Também, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, amados, nós temos que orar como orou o salmista. Senhor, põe um anjo à porta da minha boca. Diga comigo, Senhor, põe um anjo na porta da minha boca. Aleluia. Vou concluir esta palavra. Por que a gente deve abandonar esses pecados? Porque uma vida cheia de esperança, controlada pelo Espírito Santo e de testemunho inspirador, precisa abandonar certos vícios, maus hábitos, esquisitismo, e por outro lado substituir tais coisas pela submissão integral ao Espírito Santo e à santa palavra dele. Por isso que Paulo ele diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos que, igreja? Do Espírito. Os pecados mais comuns que conspiram contra a plenitude do Espírito Santo são manifestos através do nosso falar. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Diga, os pecados mais comuns que conspiram contra a plenitude do Espírito são manifestos através do nosso falar. O que mais entristece o Espírito Santo, irmão, são aquilo que a gente fala. Primeiro pecado, irreverência ou profanação. Profanação inclui a vulgaridade, a blasfêmia, a luxúria. É uma mistura das três, concomitantemente. O uso de gírias, adjetivos e palavras que sugerem vulgaridade, luxúria, e mesmo o uso de palavrões. Irreverência é também tratar com vulgaridade a igreja, falar da noiva de Cristo de uma forma chula, desrespeitosa.
Quando a gente começa a zombar de um irmão, de uma pregação, de uma mensagem que a gente ouviu, os irmãos e tudo que se relaciona com a pessoa do Deus vivo, a gente tem que respeitar a casa de Deus, amados, e as coisas de Deus. Nós temos perdido o temor de Deus. Tratar levianamente o povo de Deus, a igreja de Deus, a palavra de Deus. Usar expressões ambíguas ou de duplo sentido que deem margem à sensualidade e à dupla interpretação. Elimine de sua linguagem tudo que é duvidoso, imoral, profano. Seja um crente que busque a santificação. Amém? Segundo pecado, mentira. A mentira é um vício sutil, uma obra da carne, e alguns dizem que contam mentirinhas brancas, procuram diminuir para si mesmo a força deste pecado. Outros mentem para si mesmos, muitos mentem para sair de dificuldades ou circunstâncias embaraçosas. Outros exageram, subestimam ou superestimam os fatos para dar impressões errôneas. E a Bíblia diz que no ambiente do corpo de Cristo não deve haver mentira. Ele diz: não mintais uns aos outros. Amém? 3. Murmuração. Já ensinei várias vezes sobre isso aqui. A murmuração é o cântico do inferno. São as reclamações descabidas. O murmurador está em franca rebelião contra Deus. Quando você não sabe agradecer, você é um murmurador. E a Bíblia diz: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Se você for cozinhar e vai arrumar contenda, não cozinhe. Se você vai limpar a casa de Deus e vai arrumar contenda, não arrume. Se você vai tocar na igreja, vai cantar no louvor e vai arrumar contenda, não cante, não toque. Porque a ordem é: fazer tudo. Diga comigo, igreja, tudo sem murmuração e nem contenda. Aleluia. Ou seja, tudo que eu for fazer na casa de Deus tem que ser com prazer. Qualquer serviço para a família, para os amigos na igreja ou para o reino de Cristo, se estiver envolvido o vício da murmuração, de nada aproveita. Eu não gosto de andar com murmurador. Eu não gosto de andar com quem está fazendo alguma coisa e reclama que os outros não fazem, ou que você está trabalhando mais que todo mundo e os outros não fazem. Não gosto desse tipo de gente. Não gosto. E não sou obrigado a gostar. Você faz a sua parte e pronto. O murmurador despreza o controle de Deus soberano sobre as histórias e as circunstâncias. Troque a murmuração pela gratidão. Quando somos gratos, reconhecemos a soberania e o poder do Senhor. Você queria ouvir sobre parvoíce. O que é parvoíce? Parvoíce são imbecilidades. Asneira. Asneira vem de asno. Uma outra coisa interessante e importante que preciso dizer a você acerca disso é a chocarrice. O que é a chocarrice? A chocarrice é o gracejo atrevido. É quando você é um zombeteiro. Você zomba de tudo, zomba de todas as coisas, de tudo o que se diz respeito às situações que possa fazer você achar graça ou fazer com que os outros achem graça. Crítica que tem com a intenção destruir e colocar mancha no caráter ou na vida de alguém, é sempre feita pelas costas, virtualmente e de modo descaridoso. Na internet, as pessoas têm coragem de dizer qualquer coisa.
Não criticamos as pessoas que amamos e queremos bem pelas costas. Com estes falamos com amor e pessoalmente procurando melhorá-los mais e mais. Geralmente criticamos aqueles que significam menos para nós ou nos promovem através de tal crítica. Antes de abrir os lábios para criticar alguém, reflita: existem pessoas que criticam só para crescer em cima daquilo que ele falou para todo mundo. Ei, achar bonito. Quando você tiver que criticar alguém, eu queria que você passasse por 3 peneiras. Primeira, eu gostaria de ser julgado pelo mesmo critério? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Você vai criticar alguém? Você pergunte a si mesmo: eu gostaria de ser julgado por isso que eu estou julgando? Pelo mesmo critério? Segunda peneira, vou falar por amor à pessoa e com respeito a ela e ao Senhor? Por que eu estou falando? Por que eu estou criticando? É para edificar? É para ajudar? Terceira peneira, por que eu estou criticando? Eu quero ajudar a pessoa a progredir ou estou desabafando minha irritação e minha insatisfação? A crítica impiedosa, seja no lar, seja na igreja, seja no trabalho, só faz feridas. Não cura, nem constrói, nem ajuda ninguém. Todos nós precisamos de dicas para melhorar. A gente precisa ouvir. Existem críticas construtivas, mas há bons caminhos para fazerem tais coisas. Conversação torpe. Muito interessante isso. Uma das grandes bênçãos da vida de uma pessoa, irmão, é uma pessoa que tem senso de humor. É bom quando você é uma pessoa humorada. A gente gosta de estar ao lado de pessoas humoradas, bem-humoradas. É triste estar junto de pessoas mal-humoradas. Mas entre humor e chocarrice há um abismo muito grande. Entre ser alegre, feliz e querer fazer os outros felizes, há uma diferença muito grande da zombaria. Porque a chocarrice, como eu já disse, é o gracejo tolo de humilhação. Consiste em fazer graça e provocar risos às custas de outras pessoas, humilhando a outra. É preciso refletir antes de passar um post, um vídeo, um comentário para frente. O bom humor sadio conforta, reanima, entusiasma. Se Paulo estivesse falando hoje, ele ia chamar chocarrice de meme. Né? Quando você faz essas coisas com o intuito de achar graça, a chocarrice deprecia, perturba, inibe e constrange. A conversação torpe é também uma conversação obscena. Esta é uma das inimigas letais da plenitude do Espírito Santo. E a maledicência, a última, falar mal dos outros. Reflita, medite, abandone isso. Nunca fale mal de ninguém. Busquemos a santificação e manifestemos nosso crescimento espiritual por meio de nossas palavras, comentários, posts, piadas, orações, conversas em família e com amigos mais chegados. Por isso Paulo diz, em Efésios 5, eu encerro aqui, leia comigo, Efésios 5. Existem 3 mandamentos da fraternidade. Primeiro, ache um irmão, descobre um irmão. Descobrir um irmão. Segundo, abrace o teu irmão, segura firme o teu irmão. Terceiro, ame o teu irmão.
Então, Paulo diz aqui em Efésios 5:3, e eu encerro aqui: mas a impudícia, ou a prostituição, e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Diga: eu sou santo. Está difícil, né, irmãos? Diga de novo: eu sou santo. Ele diz: também não pode sair da sua boca conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, tem que sair da nossa boca o quê? Ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou seja, ninguém que não consegue se controlar, se dominar, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. No reino de Cristo, quando está aqui na terra, na igreja, você não vai herdar nada, e nem no reino de Deus no futuro. Ninguém vos engane com palavras vãs. Cuidado, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e você pudesse orar ao Senhor, mas que essa oração fosse não julgando a ninguém, mas julgando a si mesmo. E eu queria que você pedisse ao Senhor perdão por palavras que você já falou, por palavras que você ainda fala, e até por palavras que você ainda não vai abandonar agora. Se o Espírito Santo te trouxer à memória alguém que você prejudicou com uma frase, com uma palavra, com uma mensagem, peça perdão, e peça perdão a essa pessoa. Deixa o Espírito Santo tratar. Ele não me daria uma palavra dessa se ele não soubesse que nós precisamos de cura nessa área. E eu me incluo aqui. Nós queremos o céu, amados. E quando a palavra de Deus começa a ser revelada para nós, nós vemos o quanto nós podemos ser prejudicados quando nós desconhecemos. Peça perdão por ter chamado o nome de Deus em vão tantas vezes. E a partir de hoje, toma a iniciativa de mudar. O texto não está dizendo para você parar de falar, para você ser mudo agora. Ele está falando para você se policiar. A Bíblia está dizendo para você cuidar. Principalmente você que tem familiares não crentes, tem que conviver com familiares não crentes. Eu sei quanto é difícil, porque eles vão assistir qualquer tipo de programação, vão te indicar qualquer tipo de vídeo da internet. A gente não tem como sair do mundo. A gente está no mundo, mas a gente pode não se contaminar com ele. Não podemos deixar que o mundo entre dentro de nós, amados, dentro da igreja. Nós precisamos ser pessoas com palavras de Deus dentro de nós. É por isso que o meu incentivo é que você faça o discipulado, que você leia a Bíblia com o seu discipulador. E talvez você não tenha conseguido isso, porque você está tão cheio de coisas que não presta, que não entra mais nada, não consegue entrar. E talvez você diga assim: eu não estou gravando nada, na hora que eu começo a ler me dá sono, eu perco o ânimo, e eu nem li nem o Evangelho de João ainda. Por quê? Porque você está cheio. É como se você estivesse diante de uma comida boa, mas você já comeu tanto outras coisas, que você rejeita até o prato preferido. Espiritualmente é assim também, amados. Não tem como. Antigamente, uma informação chegava a nós através de cartas. Depois, o mais rápido, telegrama, telégrafo, telefone, quem podia ter.
Mas hoje, você tem a informação na palma da mão. Você abre o Facebook, tem notícia. Você liga a televisão, tem notícia. Você liga o rádio, tem notícias. Você abre o Instagram, tem notícia. A internet está lá cheia de informações. Então, essas informações muitas vezes nos desinformam. E às vezes nós levamos tanto tempo pregando aqui uma palavra, e você ouviu tudo que eu falei hoje, chegando em casa, Satanás rouba essa semente de você. Porque você começa a assistir coisas, começa a ver coisas, que faz você esquecer do que Deus te falou hoje. Se eu talvez te perguntasse qual foi a mensagem que eu preguei domingo, no culto às 19 horas, talvez você não se lembre, porque já foi roubado de você. Isso está te destruindo. Isso está impedindo você conquistar. Isso está impedindo você expandir. E Deus quer tratar isso. A partir do momento que você reconhece: Senhor, eu tenho pecados da língua. Eu tenho pecados da língua. Não fale mais da vida de ninguém, mesmo que seja bem. Não fale. Fale de você, mas não fale mais dos outros. Ao ouvir informação de alguém que te trouxe uma informação: não, olha, a vida dos outros não me interessa. Eu já tenho problemas demais para querer saber os problemas dos outros. O que me edifica saber que o outro caiu? O que me edifica saber que o outro está adulterando? O que me edifica saber que fulano ainda não parou de fumar, que o outro ainda não parou de beber? Que me edifica saber da vida da outra pessoa? Eu preciso saber da minha. Você precisa saber da sua. E eu quero que vocês que ouviram esta mensagem aqui diretamente do templo, me ajude a falar isso com os outros. Seja uma ovelha obediente. Você não vê o seu pastor lá na internet, no Facebook, respondendo ninguém. Você não vê eu fazendo isso. Você não vê eu discutindo política. Você não vê eu discutindo preferência. Não. Se você quiser saber a minha opinião, você vai ouvir aqui. Eu não tenho vontade de ser conhecido, ser famoso. Não tenho vontade. Não tenho vontade de me tornar conhecido pelo que eu sei, pelo que eu posso ensinar. Não sei nada. A soberba faz você, meu amigo, se sentir muita coisa. A soberba faz você, minha amiga, se sentir algo que tu não é. E Satanás está doido para te destruir. E ele sabe que a forma que ele nos pega são pelas nossas palavras. Nós estamos enredados pelas nossas palavras ditam os nossos caminhos. Nós já começamos a oficina da alma hoje. O Espírito Santo já começou a tratar a gente. O Espírito Santo já começou a ministrar os nossos corações. Não precisa chegar sábado para a oficina da alma. O Espírito Santo já começou hoje a falar conosco. Então ore aí no seu lugar, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos neste momento pedir perdão por todos os palavrões, por todas as palavras torpes, por todas as palavras obscenas, por todo o gracejo atrevido. Queremos pedir perdão, Senhor, por todas as mentiras, mentirinhas e mentironas. Queremos pedir perdão, Senhor, por ter chamado o teu nome em vão várias vezes. Queremos pedir perdão por ter entristecido o teu Espírito Santo, quando deveríamos agradecer e murmuramos, quando deveríamos ter um coração grato e fomos ingratos. Queremos pedir perdão, Senhor, por ter deixado a ira falar mais alto e agir impulsionado por ela, pois a tua palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. E o Senhor termina: não deis lugar ao diabo. Nós podemos nos irar, Senhor, tem coisas que nos aborrecem, mas não deixa isso ir para o coração, Senhor.
E também não nos deixe dar lugar ao diabo. Nós queremos vencê-lo. Ajuda-nos em teu nome a partir de hoje a ter controle, domínio da nossa língua. Desinflama, Senhor, ela das coisas do inferno. E nós queremos que o Senhor coloque nela o teu fogo, língua dos anjos. Queremos as palavras dos céus. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por essa palavra de repreensão, por essa palavra de correção, por essa palavra de amor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a identificar aqui os fofoqueiros. Ajuda-nos a identificar os que semeiam contenda entre irmãos e nos ajude a frear, nos ajude a parar. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Senhor, pois a tua palavra diz que não havendo maldizente, cessa a contenda. Não havendo quem fala mal, cessa a contenda. Se havendo quem não lance lenha na fogueira, certamente, Senhor, o fogo se apaga. Assim, Senhor, queremos ser apagadores de incêndio e não queremos colocar mais lenha na fogueira. Em nome de Jesus, queremos que da nossa boca só saia palavras que adore o teu nome, que edifique o teu nome. Enche o nosso coração de louvor, enche o nosso coração de palavras sábias. Em nome de Jesus eu oro, e eu creio que já fomos perdoados e amados por ti, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Bom, para vocês que estão aqui, para quem está em casa, sábado agora começa a nossa oficina da alma. A gente pode fazer sábado e domingo, ou domingo e segunda. Se alguém disser, para mim é melhor domingo e segunda, segunda é feriado, dia das crianças. Aí tem gente que trabalha sábado e acha assim, apóstolo, a gente consegue fazer em 2 dias pelos temas que a gente quer ministrar. Então sábado e domingo, ou domingo e segunda. Depois você coloca lá a sua opinião no grupo. Nós vamos falar sobre detox emocional. Detox é uma limpeza da alma. Dependência afetiva, pessoas que criam dependência emocional. Vamos falar sobre voltando ao jardim, resgatando a intimidade, restaurando a identidade. Tema importantíssimo. Herança espiritual. Nós temos uma herança maldita nesta nação e a gente quer quebrar isso em nome de Jesus. SPC espiritual, você já ouviu falar do SPC espiritual? Vai ouvir. Cura interior, paternidade de Deus versus orfandade. Vamos tratar isso aqui. Vamos falar de manipulação, o controle das pessoas, quando a gente quer ter domínio e o controle sobre a outra pessoa. E as áreas que você precisa que Deus trabalhe. São 10 áreas que todo crente precisa que Deus trabalhe. Número 1, espiritual. Número 2, emocional. Terceira área que Deus precisa trabalhar em você, a conjugal. Conjugal não é familiar. A 4ª é familiar. A 5ª é a saúde. A outra é a paternal, filial, né? A outra é a social, financeira, profissional e ministério. E a 10ª é a área que Deus vai trabalhar na sua vida, nessa oficina da alma, é a moral. Então compartilhe com as pessoas. O curso, o investimento é de R$50. Se você for almoçar aqui na igreja, você vai comprar a refeição à parte, tá ok? Então nós vamos servir almoço e jantar. Vamos ter os grupos de processo de cura interior, onde nós vamos trabalhar grupos com homens e grupos com mulheres. Então eu aguardo você, não perca essa oportunidade de fazer oficina da alma. Atenção jovens, dia 24, penúltimo sábado do mês, nós estamos devendo os jovens da nossa igreja, estamos parados com a atividade dos jovens há muito tempo, e nós vamos retomar as atividades dos jovens. Então, no dia 24, nós vamos ter aqui
no sábado de manhã, uma palestra para todos os jovens. A igreja vai custear tudo, ser jovem não vai pagar nada, mas eu quero todos os jovens e adolescentes para a primeira palestra, que é motivacional, processo motivacional, incrível. Estou trazendo um rapaz de 20 anos, um jovem prodígio, que vai estar falando para os jovens. Ele me assiste nas palestras de retiro de carnaval, desde quando ele tinha 9 anos, é um admirador meu. Você tem que ver o que Deus fez na vida desse rapaz, e ele vai estar ministrando aqui, tá? É um empresário hoje de sucesso, com 20 anos de idade, e eu quero que você venha para ouvi-lo. Depois nós vamos para a Estância Fatá, nós vamos servir um churrasco lá para os jovens e adolescentes. A piscina já vai estar pronta, espero que tenha sol, e o campo de futebol. Vão passar o dia lá e vão, à noite, ter um luau e já vão dormir lá, os rapazes na casa menor e os homens na casa, as mulheres na casa maior e os homens na casa menor. Vocês vão dormir lá, porque domingo de manhã eu tenho um encontro com vocês lá, para a gente passar uma manhã com Deus, ok? Amém, jovens? Amém. Todos vocês. Então ajude a divulgar, e vai ser bênção para a sua vida. Bom, o culto atrasou um pouquinho hoje, que a gente pediu um técnico para vir cuidar do nosso som, e ele está cuidando, mas o culto foi feito e o nome de Jesus foi glorificado. Que foi 12 de dezembro. 12 de dezembro nós temos o nosso jantar de casais. Opa, já está pronta a imagem. Ué, para mim está lá. Ih, eu esqueci da oferta. Enquanto eles cantam, traz a sua oferta, o seu dízimo, por favor. Nem sempre se sabe. Traz a sua oferta aqui no celular. Você que quiser ofertar em casa, é só apontar o celular para o QR Code, e já vai aparecer a conta da igreja. Você pode fazer a sua oferta ou a sua contribuição e devolução do dízimo. Que um dia levantou bem cedo, sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Vamos cantar adorando o Senhor. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre das enfermidades, que o Senhor nos livre dos vírus, das bactérias, que o Senhor nos livre dos acidentes, incidentes, que o Senhor nos proteja onde quer que formos, que portas sejam abertas, que curas aconteçam no nosso interior e no nosso corpo físico, que a graça de Deus seja o que nós precisamos, o que nos basta.
o suficiente, e que sejamos fortes e não fracos. Que em nome de Jesus o poder de Deus se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Todos digam amém. Vão na paz, Deus abençoe sua vida.